Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, beterrabas! Hoje vamos conversar sobre o capítulo John IV e o avanço de tartaruga da expedição do Velho Urso. Assim, pegue seu lobo gigante, um guisado estranho, e talvez fedido, e vamos procurar tesouros. A expedição do Velho Urso chega finalmente ao punho dos primeiros homens. Nas ruínas do lugar, o comandante decide erguer seu acampamento e esperar por Cora em meia mão. Enquanto esperam pelo patrulheiro, Fantasma encontra um pequeno tesouro no sopé do punho. Capítulo e discussão. Uma curiosidade sobre o capítulo: ele é um capítulo do John, logo depois de um capítulo da Cat carregado de magia. Por maiores que sejam as ironias que achemos na disposição dos capítulos, Cat, Sansa, Cat, John, é mais interessante e relevante considerarmos este e o anterior. Não sou a Flávia Gazi, então minha análise de simbolismos pode deixar a desejar, viu beterrabas, enquanto em Cat 4 temos uma demonstração do que chamo de misticismo moderno. Aqui, em John IV, temos o que eu chamo de misticismo antigo. Chamo-o assim porque estamos nas terras para lá da muralha, que são antigas e mantidas em seus costumes milenares. A muralha foi erigida há 8.000 anos, absolutamente tudo atrás da muralha é antigo. As tradições, primeiros homens, gigantes e filhos da floresta, especialmente quando comparamos com o sul da muralha, cultura Zândala, Rhoenar e Valeriana, as matas, até a língua. Não sei vocês, mas o ar que as descrições de John passam é de uma floresta antiquíssima, densa e possuindo um ar tão denso quanto, dando aquela sensação de claustrofobia, além do incômodo de parecer ser observado o tempo todo. Nós, releitores das crônicas, temos a bênção do conhecimento prévio e onisciente que os demais personagens não sabem, também chamado de presentismo e que volta e meio é usado como justificativa para as críticas a Cat Stark e outras personagens. Sabemos que, não muito no futuro, o berrante soprado pelos irmãos da Patrulha da Noite será soprado 3 vezes. E isso significa uma coisa: caminhantes brancos, tormenta de espadas, prólogo. Então, quando trocamos de um lugar, das proximidades escuras de Ponta Tempestade, para outro, a escuridão antiga e opressora da Floresta Assombrada, trocamos também do tipo de misticismo. Mas ele está ainda muito sutil, falta um belo de um chão para acontecer e assim, voltemos aos fatos do capítulo. Montando acampamento, a expedição chegou até o dito punho dos primeiros homens, um monte que parece uma mão, e há lá as ruínas de um forte circular dos primeiros homens. O comandante Mormon decide montar ali o acampamento, cobrindo as falhas nas defesas. Logo após montar a cabana do Velho Urso no topo do punho, John desceu para passar as ordens e chamou por Fantasma, que começou a agir esquisito. Se nos lembrarmos das ações tomadas pelos lobos das crianças Stark, veremos que raramente são bons sinais. Robb não notando que vai ser traído e ignorando os avisos de Vento Cinzento, Fantasma agindo da mesma forma e John também morrendo lá em A Dança dos Dragões. Além do próprio lobo do John acordá-lo no meio da noite no capítulo John VII A Guerra dos Tronos, episódio 53 do Rodor, para avisar das criaturas, Whites, que quase mataram o Velho Urso. Assim, numa primeira releitura, se você for razoavelmente atento, ficará receoso que essas ações rebeldes do fantasma possam significar algo de ruim, ou pelo menos suspeito, vindo por aí. John acaba se encontrando com Sam, trocando uma ideia com um amigo e ele não conta nada das péssimas impressões porque ele vê que Sam está finalmente construindo alguma confiança e coragem. Que fofes! Uma coisinha a salientar nessa parte é que ainda estão falando do maldito do cometa, Arshot de Mormon, e da mão queimada do João das Neves. Benza a Deus, homem, tamo pra mais da metade do livro. Estratégias e elucubrações. Quando o guri volta pra tenda do comandante, Thorin Sauludo e mais meia dúzia de oficiais estão discutindo com o velho. Este então pede por vinho quente condimentado e enquanto espera esquentar a bebida, John fica ouvindo a conversa deles. Pelo que falavam, Sauludo, sendo o malo insuportável que é, está querendo mandar batedores atrás de Mance Rider, mas o Velho Urso não quer. Inclusive, ele não quer ir nem para as presas de gelo ou passar perto das montanhas e dar combate às tropas do desertor. Fica decidido então que esperarão por Cora em meia mão, que vai adicionar mais 100 cabeças às 200 atuais.
O comandante conversa com John quando os dois estão sozinhos, falando principalmente da decisão dele em deixar os patrulheiros próximos, ainda mais quando não tem certeza de nada. Eles comentam do sumiço de Benjen Stark e sua suposta morte e desaparecimento. No fim, o velho acaba indo dormir e John vai comer. O prato da janta é guisado. Em meio às piadas dos amigos quanto ao cheiro do guisado parecer com cheiro de estrume de cavalo, um dos presentes, Dewey, diz que cheira frio, e isso fez John lembrar-se da passagem em John VII A Guerra dos Tronos, onde o frio tem cheiro de morte. Caça ao tesouro surpresa. Por fim, John dá o seu jantar para Green e esquentou um vinho, quando ouviu um barulho e se perguntou se era fantasma. O lobo começou a correr por aí ainda mais, se afastando do acampamento e John indo atrás do pet. Ele leva uma tocha e começa a se embrenhar no meio da mata, olha a cagada de filme de terror sendo feita, achando o lobo pouco depois e, então, começar o pega-pega com ele, que corria à frente, até chegar, enfim, ao sopé do punho dos primeiros homens. John achou lá o lobo enquanto ele cavava o chão de areia freneticamente. O garoto ajuda e logo os dois acham um embrulho. Era uma trouxa, feita com manto de lã negra, amarrado com corda. Dentro, pontas de flechas, pontas de lanças e lâminas de adagas, todas de vidro de dragão, obsidiana. E junto disso tudo, um berrante de chifre, rachado, com tiras de bronze. Analisando tudo, John chega à conclusão: o manto é de um irmão da patrulha. Momento Ned Pomba. Quanto ao momento Ned Pomba, eu tenho apenas a falar sobre a trouxa com a obsidiana e o berrante. Catei na internet e acabei sem achar muita coisa a não ser páginas de wiki dizendo sobre berrantes e obsidiana. Mas, para minha surpresa, o meu raciocínio estava mais ou menos na linha dos fãs. Fui no Subreddit Valyria e fiz lá a minha pergunta se havia alguma teoria sobre o resultado esse junto de meu raciocínio. Pelo que lemos no capítulo, o fantasma começa a agir agitadamente perto da base do punho, cavando igual um louco até ele e John acharem o embrulho. Dentro, há pontas de lanças, pontas de flechas a rodo e até lâminas de punhais, todas de vidro de dragão. Junto, tem ainda um berrante muito do suspeito. Tudo isso embrulhado num manto de lã descrito como sendo ótimo para isolar do frio, preta e não lã escura. Bem, eles falaram do Benjen Stark no capítulo, além de seu sumiço. E uma passagem do velho urso foi interessante. Parece-me que pode ser mais fácil a um homem achar 200 que 200 acharem um. Bem, temos a teoria do Mãos Frias Tio Benjen, que eu particularmente acho que é, apesar de no manuscrito Martin ser enfático em negar a pergunta da editora. E francamente, ele pode muito bem tá mandando um puta de um migué safado para não estragar a surpresa, e tudo isso chamou a minha atenção para Nelpombismos, com toda essa cabeçada de gente, Benjen Stark, que era o primeiro patrulheiro, supõe-se que fosse consideravelmente competente no ofício de patrulheiro, se embrenhar no meio do mato, andar sem ser notado, ser furtivo, perseguir rastros, etc. Não me admiraria se ouvirmos pela boca do próprio que ele foi na surdina e resolveu esconder ali um carregamento de armas anti-caminhantes brancos. Ele poderia, eu disse poderia num sentido 100% hipotético sem respaldo canônico, ter notado o fantasma e resolvido usar o lobo como forma de que achasse a trouxa, principalmente se o animal farejou o odor de morte do Mãos Frias e tio Benjen e agiu todo esquisito. Outra teoria, meio parecida, é que o corvo de 3 olhos pode estar mancomunado com Mãos Frias, já que o próprio é quem leva a Bran à clareira do corvo. Usar um morto-vivo como suas pernas não chega a ser a mais absurda das teorias, especialmente se o corvo foi poderoso a ponto de largar o fantasma para guiá-lo até o embrulho. Um detalhe que pode passar batido, eu nem notei, mas me avisaram, é que o próprio Mãos Frias pode ter feito aqui, neste capítulo, a sua primeira aparição. Observem. Conseguiu ouvir o vento assobiando através das fendas entre as pedras quando se aproximaram do muro circular. Uma voz proferiu um desafio. John saiu para a luz do Archote. Tenho de ir buscar água para o senhor comandante, então vá, disse o guarda. E rápido, aninhado no interior do manto negro, com o capuz erguido contra o vento, o homem nem olhou para ver se trazia um balde. E como sabemos, o Mãos Frias é amigo da patrulha e um antigo irmão. Sei que o John pode não conhecer todas as 200 pessoas da expedição que estão ali, mas convenhamos que dado o ambiente,
é realmente plausível que fosse o dito cujo. Uma última coisa a falar sobre os presentes do pacote. O berrante é um dos candidatos para ser o notório berrante de Joramun, os outros são o berrante em posse de Mance Rider. Particularmente, eu duvido, já que lá em A Dança dos Dragões, Melisandre queima o berrante com Mance Rider e camisa de chocalho. E o berrante de dragões, também chamado de Atador de Dragões, em posse de Euron Greyjoy, que na linha do tempo atual das crônicas, está em posse de Victarion Greyjoy, lá pros cantos de Meeren. O berrante de Joramun possui a crença ao seu redor que, se for soprado, em tese, derrubará a muralha. Se me permitirem um super Ned Pomba, este berrante que o Jon achou pode ser de fato o berrante de Joramun. Benjen pode ter achado ele enquanto Mance Rayder também o procurava e por isso, pode ter sido morto, e, quando voltou como mãos frias, resolveu ser mais seguro deixar o tal berrante com a patrulha. E tirando essa viagem maluca, nada mais me vem à mente, que tem alguma lógica, eu poderia muito bem afirmar que esse era, sei lá, um berrante deixado lá pelo Brynden Lives para invocar um Megazord adormecido na muralha. Momento Geografia. Hoje o Momento Geografia foi grande. Durante a conversa entre os mais graduados na patrulha, Jon ouviu as opiniões dos subalternos do velho urso sobre o curso de ação que deveriam tomar, citando as presas de gelo, o Guadelete, além de citar o maravilhoso, #só que não, do Craster. Achei por bem sinalizar no mapa onde fica a fortaleza dessa praga, além de Brancarbor e Durolar, para melhor situar todos. E, é claro, o próprio Punho dos Primeiros Homens, onde o comandante Mormon aguarda pelo reforço. O punho, marcado em vermelho, é um morro que, à primeira vista, parece de fato com um punho, como o Jon comenta mentalmente. As presas de gelo, marcadas em vermelho, são uma cadeia de montanhas que vão do litoral da Baía de Gelo e chegam até lá no norte, quase chegando ao Deserto Branco. É nesta cadeia de montanhas, são geleiras, veja bem, que se encontra a nascente do Guadelete, o maior rio para lá da muralha, marcado em azul. De localidades mais próximas da muralha, temos a fortaleza de Craster, Brancarbor e Durolar, as três marcadas em amarelo. A Floresta Assombrada é todo o corpo florestal colossal que vai da muralha até quase o Deserto Branco. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão alerta. Não tivemos ninguém escrotizando neste capítulo. Momento Valar Morghulis. Apesar da situação perigosa, este núcleo ainda vai aumentar sua tensão. Então, por enquanto, morreu apenas o apetite do Jon, o que não conta para o índice de mortes. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Continuamos com 123 mortes. Surpreendentemente, não vi nenhum momento Joffrey. Pelo menos para mim. Momento Dracarys. Essa foi interessante. Encontrei dois momentos Dracarys, um honorário e outro oficial. O honorário é algo muito específico. A descrição do Jon quanto à receita de vinho quente condimentado. Não sei vocês, mas aqui onde moro, a gente chama isso de quentão, correta conforme o velho urso. Jon acendeu uma fogueira, requisitou aos homens do abastecimento um pequeno barril do tinto encorpado que Mormon preferia e despejou-o numa chaleira. Pendurou-a sobre as chamas enquanto reunia o resto dos ingredientes. O velho urso era exigente com o vinho quente condimentado. Tanto de canela, tanto de noz moscada e tanto de mel, nem um tiquinho a mais. Passas, nozes e bagas sim, mas nada de limão, isso era o mais asqueroso tipo de heresia sulista. O que, para Jon, era estranho, uma vez que sempre punha limão na cerveja matinal. A bebida devia estar quente para aquecer devidamente um homem, insistia o senhor comandante, mas nunca se podia permitir que o vinho começasse a ferver. Jon vigiou a chaleira com olhos cuidadosos. Esse tipo de detalhe pode ser supérfluo, mas são eles que dão profundidade à trama, aos personagens e que nos fazem imergir nas páginas como se estivéssemos lá. Também mostra, caso não tenham notado, o nacionalismo exacerbado no norte citado pela Flávia no episódio 73, capítulo Cat 11 de A Guerra dos Tronos, onde ela aponta que Dorne, as Ilhas de Ferro e o Norte são os cantos mais exacerbadamente nacionalistas em Westeros por justamente serem os mais isolados, geográfica e ou politicamente, e assim, não ter esse intercâmbio cultural com as demais regiões dos Sete Reinos e continuarem sob as suas culturas ancestrais, Dorne com forte influência Rhoynar, Ilhas e Norte com os primeiros homens.
O segundo momento, o oficial, é algo interessante ser comentado aqui, como falei no comecinho da discussão. O misticismo presente é algo muito foda, principalmente quando a gente deixa o moderno para ingressar em recantos mais antigos e consequentemente, com misticismos mais antigos. A passagem em que John conversa com os colegas na hora do Rambo sobre o cheiro do frio é particularmente chamativo. Perceba, os colegas de John estão comentando do cheiro do guisado da janta. Como é que cheira para você, Dewey? Green quis saber. O lenhador colocou a colher na boca um momento. Tinha tirado os dentes. Seu rosto enrugado, semelhante a couro, e suas mãos nodosas, como velhas raízes, parece-me que tem cheiro. Bem. De frio sua cabeça é tão feita de madeira como seus dentes, disse-lhe Hack. Não existe cheiro de frio. Existe, John respondeu em pensamento, lembrando-se da noite nos aposentos do senhor comandante. Tem cheiro de morte. Não somente isso de os caminhantes brancos e os whites, chamados de criaturas na tradução, terem um cheiro de frio e morte, mas também mostra que é algo antigo, perigoso e que tem uma assinatura própria, como as manifestações do Deus Vermelho em fogo, fumaça e sombras, enquanto os primeiros manifestam-se em frio, neve e morte. Bom, esse foi o capítulo do John. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz, administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais. Vitor Figueiredo 1428 no Instagram. Vitor F1428 no Twitter. Vitor com C. E no grupo do Rodor é Beterraba Leitora. E Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook. E no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor.